Hoje, nosso papo é sobre anorexia nervosa. E olha, isso vai muito além de uma simples dieta que passou dos limites, viu? A gente está falando de uma doença psiquiátrica bem complexa, com raízes fundas na nossa biologia, na nossa psicologia e até na sociedade em que a gente vive. Para a gente começar a entender a anorexia, o primeiro passo é saber reconhecer os sinais. E o desafio é que muitas vezes eles se disfarçam de comportamentos que podem até parecer normais. Por isso, é preciso ter um olhar atento aos detalhes. Então, vamos lá. O primeiro grande sinal de alerta é a famosa sanfona no peso. Ganhar e perder muitos quilos num piscar de olhos não é normal, sabe? Isso pode ser um sinal claro de um ciclo muito perigoso de restrição e compulsão alimentar. Em segundo lugar, um ponto que merece muita atenção, o exercício físico. Uma coisa é ser saudável, outra é ter uma relação obsessiva com a atividade física. A gente está falando de uma intensidade e frequência que vão muito além do normal, com o único objetivo de queimar calorias. O terceiro sinal é aquela preocupação que não dá trégua com a aparência. Sabe, aquelas reclamações constantes de estar gorda, mesmo a pessoa estando visivelmente magra. Isso geralmente vem junto com o hábito de se checar no espelho toda hora e se pesar várias vezes no mesmo dia. Agora, o quarto sinal nos leva para o campo emocional. É muito raro um transtorno alimentar vir sozinho. Quase sempre ele vem de mãos dadas com depressão, ansiedade, irritabilidade e um isolamento social cada vez maior. Então, mudanças bruscas de humor são um forte indicativo. E por fim, o quinto sinal, que é bem sério. Os comportamentos purgativos. Isso significa usar métodos nada saudáveis para tentar controlar o peso, como forçar o vômito ou usar laxantes e diuréticos de forma abusiva. Ok, a gente viu os sinais por fora, mas agora vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que de fato é a anorexia nervosa. E o ponto crucial aqui é, isso não é uma escolha, é uma doença grave. A definição clínica ajuda a gente a organizar as ideias. Basicamente, a anorexia nervosa se apoia em um tripé. Primeiro, a pessoa restringe a comida ao ponto de ficar com um peso muito baixo. Segundo, existe um medo paralisante de engordar. E terceiro, a pessoa tem uma imagem completamente distorcida do próprio corpo. Agora, para que não fique nenhuma dúvida da seriedade do que a gente está falando, se liga nesse número. 6 vezes. A taxa de mortalidade de quem tem anorexia nervosa é 6 vezes maior do que a de pessoas da mesma idade sem o transtorno. Isso faz dela uma das doenças psiquiátricas mais letais que existem. Sabe, uma confusão super comum é achar que anorexia e bulimia são a mesma coisa. Não são. E essa tabela aqui deixa isso bem claro. A diferença mais gritante é o peso. Na anorexia, ele é baixo. Na bulimia, pode ser normal ou até alto. Além disso, a idade em que costuma aparecer e até alguns traços de personalidade também são diferentes. Mas, ok, a gente já entendeu a definição técnica. Mas, e por dentro? Como é a experiência de quem vive com anorexia? A verdade é que se trata de uma verdadeira guerra, silenciosa e interna. Essa frase aqui captura perfeitamente a essência da distorção de imagem corporal. É um paradoxo muito cruel. Quanto mais a pessoa emagrece no mundo real, maior e mais pesada ela se sente por dentro. A percepção e a realidade simplesmente não se encontram. E nessa guerra interna, a comida vira o inimigo número 1. Os pensamentos sobre o que comer ou não comer se tornam uma obsessão, e a hora da refeição, que deveria ser um prazer, vira uma fonte de angústia. Muitas vezes, essa recusa em comer é uma tentativa inconsciente e desesperada de ter algum controle sobre a própria vida. Tá, mas aí vem a grande pergunta. De onde vem tudo isso? O que causa a anorexia? E a resposta, gente, não é nada simples. Não tem um único culpado, um único gatilho. É uma rede bem complexa de fatores que se entrelaçam. A gente costuma dizer que é uma doença biopsicossocial. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Ela nasce da interação entre fatores biológicos, psicológicos e também sociais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Começando pela parte biológica, que é impressionante. A gente está falando de uma herança genética muito forte que pode explicar de 50% a 80% dos casos. Ou seja, existe uma predisposição no corpo da pessoa, além de possíveis desregulações químicas no cérebro que controlam fome e saciedade. Depois vem a parte psicológica. Alguns traços de personalidade são mais comuns, como um perfeccionismo extremo, obsessividade, ansiedade lá no alto e uma baixa autoestima. Geralmente há também uma necessidade muito intensa de controle e pouca tolerância à frustração. E para fechar essa rede, o ambiente ao redor tem um peso gigantesco. A pressão da cultura para ter um corpo idealizado, profissões que exigem um controle de peso rígido, como modelos e bailarinas, e até dinâmicas familiares muito controladoras
podem servir como o estopim para quem já tem a predisposição. Bom, o cenário é complexo, a gente sabe. Mas a notícia mais importante é: a recuperação é sim totalmente possível, só que ela não acontece sozinha. Exige um tratamento completo, feito por uma equipe de vários profissionais, um verdadeiro trabalho em conjunto. O caminho da recuperação é como se fosse uma construção, apoiada em 4 pilares essenciais. O primeiro passo é a estabilização médica, para cuidar da saúde física. Depois, vem a reabilitação nutricional, para recuperar o peso e reconstruir uma relação saudável com a comida. Junto com isso, a psicoterapia vai tratar das questões emocionais. E, em alguns casos, a farmacoterapia ajuda com quadros associados como a depressão. E para a gente fechar, vamos ser bem realistas sobre as chances de recuperação. É importante ter essa perspectiva, que traz esperança, mas também mostra que a jornada tem seus desafios. Olha só esses números. Eles mostram que a jornada pode ser diferente para cada pessoa. Cerca de metade consegue uma boa recuperação, o que é uma notícia maravilhosa. Para outros, o caminho é mais longo, com resultados parciais e, infelizmente, uma parte ainda enfrenta um prognóstico ruim. Isso só reforça que a recuperação é um processo contínuo. E tudo isso que a gente conversou hoje nos leva a uma reflexão final, que fica para todo mundo. Entender melhor a anorexia é fundamental, claro, mas o desafio maior talvez seja como é que a gente pode, como sociedade, mudar a forma como conversamos sobre saúde, sobre peso e sobre bem-estar mental. Fica aí a reflexão.